Antes dos tempos do grande dilúvio, em uma era de juízo iminente, um homem foi especialmente selecionado pela divindade. Sua reputação era de profunda sabedoria e notável habilidade como artesão, e ele havia encontrado favor perante o Criador. Este homem, Enoque, filho de Jared, foi concedido o privilégio único de testemunhar os segredos celestiais, os reinos elevados da morada divina. Ele se tornou um observador do eterno e imutável domínio do Supremo. Foi-lhe permitido avistar os locais onde residem as hostes radiantes de servos de Deus, seres de brilho superior ao do sol. Ele contemplou o trono inatingível, envolto em luz infinita, as camadas da criação em perfeita sinfonia, e escutou os cânticos inefáveis dos querubins. Ele testemunhou maravilhas divinas jamais vistas por mortal algum. Foi ele quem compartilhou a verdade sobre as 10 esferas celestes. O Senhor o conduziu a essas alturas e tudo o que ele viu foi registrado no que se tornou conhecido como o segundo livro de Enoque. Assim começou sua jornada transcendental. Enoque relatou que, aos 165 anos, gerou um filho chamado Matusalém. Viveu mais 200 anos, totalizando 365 anos de vida. Num determinado dia, repousando sozinho em seu leito, uma tristeza profunda e esmagadora invadiu seu sono. Lágrimas brotavam de seus olhos, embora ele não compreendesse o porquê. Então, 2 figuras extraordinárias materializaram-se. Diferentes de qualquer humano, eram majestosas e altas. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos flamejavam e labaredas saíam de suas bocas. Vestiam túnicas de púrpura cintilante, suas asas ofuscavam ouro e suas mãos eram brancas como a neve. Posicionando-se ao lado de sua cama, chamaram-no pelo nome. Enoque despertou e, ao vê-los, cumprimentou-os, mas um temor profundo alterou seu semblante. Eles o tranquilizaram. Não temas, Enoque, o Deus eterno nos enviou a ti. Hoje ascenderás aos céus conosco, mas primeiro deves instruir teus filhos e os de tua casa sobre o que fazer em tua ausência. Ninguém deve procurar-te até que o Senhor te traga de volta. E imediatamente Enoque obedeceu. Reuniu seus filhos, Matusalém, Raim e Gade, e compartilhou tudo o que os mensageiros haviam dito. Ouçam, meus filhos, não sei meu destino ou o que me aguarda. Exorto-vos, não se desviem de Deus por ídolos inúteis ou poderes falsos que não criaram os céus ou a terra. Tais coisas e seus adoradores perecerão. Que o Senhor vos fortaleça para vivermos em reverência. E finalizou: ninguém deve me seguir até que o Senhor me restaure. Dito isto, os anjos o elevaram com suas asas, conduzindo-o ao primeiro céu, colocando-o sobre as nuvens. Olhando para cima, ele viu realidades além da visão mortal. No primeiro céu, mostraram-lhe um mar colossal, muito maior que os oceanos terrestres. Foi levado diante de anciãos e regentes das estrelas, onde viu 200 anjos governando os astros e guiando seus cursos pelos céus. Esses anjos, alados, percorriam os caminhos dos viajantes. Olhando para baixo, Enoque viu os depósitos de neve e seus guardiões angélicos, seres ferozes e poderosos. Ele viu a origem e o destino das nuvens. Então, revelaram-lhe a câmara do orvalho, que se assemelhava a azeite e refletia a beleza de todas as flores da terra. Anjos também custodiavam esses locais, controlando sua abertura e fechamento. Em seguida, os anjos guias levaram Enoque ao segundo céu. Lá, a escuridão era mais profunda que qualquer coisa na terra. Ele viu entidades suspensas naquela obscuridade, prisioneiras aguardando um julgamento eterno e formidável. Esses anjos caídos eram mais aterrorizantes que a própria escuridão e choravam incessantemente. Enoque perguntou a seus guias: por que esses espíritos sofrem sem repouso? Eles responderam: estes são os que abandonaram o Senhor, seguiram suas próprias concupiscências e se rebelaram com seu líder, que agora está acorrentado no quinto céu. Enoque sentiu uma imensa compaixão por eles. Eles o saudaram e suplicaram: servo de Deus, rogue por nós.
Mas Enoque respondeu: sou apenas um mortal. Como poderia interceder por anjos? Nem mesmo sei o que me acontecerá ou quem orará por mim. Após isso, seus condutores o levaram ao terceiro céu. Lá, ele avistou uma terra repleta de maravilhas indescritíveis. As árvores produziam frutos de aroma adocicado e os alimentos que ofereciam transbordavam alegria e fragrância. No centro estava a árvore da vida, onde o Senhor repousa ao visitar o paraíso. Sua beleza era incomparável. Seu perfume, avassalador. Adornada em cores de ouro, carmesim e fogo, irradiava luz em todas as direções, dando todos os tipos de frutos. Suas raízes estavam fincadas em um jardim na extremidade da terra, um paraíso situado entre o corruptível e o incorruptível. Duas fontes emanavam dali, uma de mel e leite, outra de óleo e vinho. Estas se dividiam em 4 rios, fluindo serenamente pelo Éden e eventualmente alcançando o mundo, completando o ciclo da natureza. Nenhuma árvore era estéril, cada centímetro transbordava bênçãos. 300 anjos radiantes guardavam o jardim, suas vozes num canto perpétuo, louvando o Senhor sem cessar. Este lugar é verdadeiramente deslumbrante, exclamou Enoque. Seus guias confirmaram. Foi preparado para os que permanecem fiéis através das tribulações, para os que se afastam do mal, julgam com justiça, alimentam os famintos, vestem os necessitados, amparam os fracos e protegem os órfãos, para os que vivem com retidão e adoram somente a Deus. Contudo, um fogo sombrio e um rio flamejante subiam incessantemente. Toda a área era um lugar de calor abrasador, frio cortante, sede e tremor. Correntes cruéis e anjos guardiões impiedosos infligiam tormentos sem fim. Este lugar é terrível, gritou Enoque. E os anjos explicaram. Este é o fim daqueles que rejeitam a Deus, dos que cometem pecados contra a natureza, corrompem crianças, praticam feitiçaria, magia negra e se orgulham do mal. Dos mentirosos, ladrões, invejosos, assassinos, dos que amaldiçoam, exploram os pobres, ignoram os nus e famintos, dos que nunca conheceram o seu Criador, adorando ídolos sem vida, deuses fabricados por mãos humanas. Este julgamento lhes foi preparado, esta é sua recompensa eterna. Os guias então conduziram Enoque ao 4º céu, onde ele observou os cursos radiantes do Sol e da Lua, notando que o Sol brilhava com intensidade muito maior. Viajava com velocidade surpreendente, dia e noite, como um vento incansável. Movia-se acompanhado por 4 estrelas poderosas, cada uma cercada por 1000 estrelas menores, totalizando 8.000 astros em seu séquito diário. 15 legiões de anjos o serviam. À noite, 1000 seres de 6 asas e anjos precediam seu caminho na luz ardente. 7 anjos são encarregados de acender e manter a chama solar. Enoque também viu outras criaturas associadas ao Sol, chamadas fênixes e chalkidri, bestas impressionantes com pés de leão, cabeça e cauda de crocodilo, corpos iridescentes como um arco-íris e de tamanho colossal, cada uma com 12 asas. Elas permanecem próximas ao Sol, carregando calor e umidade, conforme a ordem divina. O Sol ascende e percorre seu caminho sobre a terra, seus raios brilhando sem cessar. Os homens levaram Enoque ao Oriente, colocando-o nos portões onde o Sol inicia sua jornada diária. Ele segue o padrão das estações e o ciclo dos meses que formam o ano, marcando as horas do dia e da noite. 6 portas, cada uma com uma medida precisa, são os pontos por onde o Sol nasce e se põe a cada mês, viajando de forma equilibrada e retornando na ordem inversa com as mudanças sazonais, completando o ano após as 4 estações. Eles então o guiaram ao ocidente, mostrando-lhe 6 portas equivalentes, os portões do poente, correspondendo aos 365 dias e meio do ano solar. Através delas, o Sol oculta seu brilho, deixando apenas um reflexo de sua luz na Terra, enquanto sua coroa radiante permanece no céu,
vigiada por 400 anjos. O Sol então viaja numa roda sob a Terra, repousando por 7 grandes horas noturnas. Metade de seu percurso é subterrâneo, e na 8ª hora ele se aproxima novamente do leste, trazendo consigo luz e esplendor, queimando então mais intensamente que o fogo. Neste momento, as fênixes e Chalkidri começam a cantar, e todas as aves batem suas asas em júbilo, celebrando o portador da luz. Sob o comando do Senhor, cantam: Eis que o portador da luz chegou para iluminar a terra. Os homens mostraram a Enoque como os movimentos solares são medidos através desses portões especiais, que marcam as horas do ano. O Sol, uma criação poderosa, completa um grande ciclo a cada 28 anos. Eles também revelaram o mistério da Lua, que viaja através de 12 grandes portas de oeste a leste em tempos determinados, permanecendo um número variável de dias em cada uma, completando um ano lunar de 354 dias, 12 dias a menos que o solar. Esses dias faltantes são as épocas lunares do ano. Juntos, estes ciclos formam um grande período de 532 anos. O quarto de dia extra é omitido por 3 anos e adicionado no quarto para completar o tempo, mantendo o equilíbrio do calendário. Após sua jornada pelos portões ocidentais, o Sol retorna ao leste em direção à luz, num ciclo contínuo, mais rápido que vento, espírito ou anjo voador. No meio do céu, Enoque viu guerreiros celestiais louvando o Senhor com tambores e harpas, suas vozes e harmonias doces nunca cessando, enchendo-o de grande alegria. Os homens então levaram Enoque ao 5º céu. Lá, ele viu uma hoste incontável de seres poderosos, os Grigori. Assemelhavam-se a humanos, mas eram imensamente maiores, com rostos cansados e ressecados, permanecendo em eterno silêncio. Não havia adoração naquele céu. Questionando seus guias, Enoque ouviu: Estes são os Grigori que, com seu líder Satanael, afastaram-se do Senhor da Luz. Outros como eles estão presos na escuridão do 2º céu. 3 deles desceram do trono de Deus, quebraram seus votos e, vendo a beleza das filhas dos homens, tomaram-nas como esposas, corrompendo a terra. Viveram vidas ímpias e geraram gigantes violentos, por isso Deus os julgou. Agora eles lamentam por seus irmãos e aguardam punição no último dia. Enoque dirigiu-se a eles: Vi vossos irmãos e o resultado de seus atos. Orei por eles, mas Deus os sentenciou a permanecer na terra até o fim. Ele lhes perguntou por que esperavam em silêncio, sem retornar para servir ao Senhor. Eles ouviram e enviaram uma mensagem através das 4 divisões celestiais. De repente, soaram 4 trombetas com um estrondo colossal, e os Grigori começaram a cantar em uníssono, um som comovente e triste, que se levou até Deus. Em seguida, Enoque foi conduzido ao 6º céu. Lá, viu 7 grupos de anjos gloriosos, todos resplandecentes, com rostos mais brilhantes que o sol, idênticos em aparência, conduta e vestes. Estes arcanjos supervisionam a ordem da criação, os movimentos das estrelas, as fases da lua, o curso do sol e o equilíbrio do mundo. Quando testemunham a iniquidade, dão ordens e orientação. Eles servem ao Senhor com poderosos cânticos de louvor. Há anjos para as estações, anos, rios, mares, frutos da terra e até para cada folha de grama, provendo sustento para todas as criaturas. Outros registram as almas humanas, documentando cada ação perante Deus. Entre eles, 6 fênixes, 6 querubins e 6 seres alados cantam em uníssono constantemente, com vozes indescritíveis, celebrando diante do trono. Finalmente, os 2 homens levaram Enoque ao 7º céu. Uma luz avassaladora e exércitos de arcanjos flamejantes, querubins, serafins, tronos e poderes invisíveis preenchiam o local. 9 divisões de seres celestiais, cheios de olhos e luz, estavam presentes. Tomado por temor, Enoque tremia, mas seus guias o encorajaram. Sê corajoso, Enoque, não temas. Eles lhe mostraram o Senhor distante, em seu trono magnífico. Questionando sobre o 10º céu, disseram-lhe: Lá é a morada de Deus, chamada Aravote em hebraico. Todos os seres celestiais ali se reuniam, curvavam-se diante do Senhor e depois retornavam a seus postos, cantando louvores na luz infinita. Querubins e serafins de 6 asas e muitos olhos circundavam o trono, executando sua vontade, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de tua glória. Seus guias então se foram,
deixando Enoque sozinho e aterrorizado na borda do sétimo céu. O arcanjo Gabriel foi enviado até ele, dizendo: "Sê forte, não temas, vem e permanece diante do Senhor para sempre." Enoque, com sua alma quase partindo de medo, foi levantado por Gabriel como uma folha ao vento e colocado diante da face do Senhor. Ele viu o oitavo céu, Muzalaet, que governa as estações, e um nono, Cushavim, onde estão as constelações. Por fim, chegou ao ápice, o 10º céu, Aravot. A face do Senhor era como ferro incandescente, faiscante, ardendo intensamente. Sua presença era indescritivelmente majestosa, poderosa e inspiradora de profunda reverência. Seu trono, imenso e não feito por mãos humanas, era cercado por legiões incontáveis de seres celestiais cantando eternamente. Sobrecarregado, Enoque prostrou-se. O Senhor falou: "Sê forte, não temas. Levanta-te e permanece diante de mim eternamente." Miguel o levantou. O Senhor então ordenou que Enoque ficasse em sua presença para sempre, e a hoste celestial consentiu. Miguel removeu suas vestes terrenas, ungiu-o com óleo divino fragrante, mais brilhante que a luz do sol, e vestiu-o com veste de glória. Enoque tornou-se semelhante a um dos gloriosos. O Senhor chamou Pravuil, o arcanjo registrador, sábio acima de todos, e ordenou que desse a Enoque livros e uma pena de escrita rápida. Pravuil ensinou-o tudo sobre os céus, a terra, o mar, os elementos, os trovões, o curso do sol, da lua e das estrelas, as estações, anos, dias, horas, os ventos, o número e os cânticos dos anjos, a vida humana, línguas, leis e louvores. Enoque sentou-se e escreveu meticulosamente o destino de cada alma que jamais nasceria. Locais preparados para a eternidade, em 366 livros. O Senhor então o chamou para sentar-se à sua esquerda, próximo a Gabriel, e revelou: "Amado Enoque, tudo que viste, toda a criação eu te mostrei. Antes de tudo existir, eu criei todas as coisas do nada, trouxe o invisível à vista. Este segredo não foi compartilhado com os meus anjos. Sua origem e a vastidão do meu reino ilimitado, eles não compreendem. Eu sozinho percorri o reino invisível, lançando os fundamentos do visível, sem encontrar descanso." A jornada de Enoque pelas 10 esferas terminou. Ele testemunhou a glória, as prisões dos caídos, os celeiros estrelares e o próprio trono de Deus. Ele viu a estrutura da criação, o destino dos rebeldes e a recompensa dos fiéis. A mensagem era clara: Deus reina supremo. Enoque foi escolhido para registrar essas visões para gerações futuras, uma mensagem de advertência, esperança e propósito divino. Agora, nos cabe uma escolha: buscar a justiça e nos preparar para o reino eterno, ou ignorar a verdade revelada. O livro de Enoque nos oferece um vislumbre da majestade, justiça e plano imutável de Deus. Caminhamos em fé, buscando o Senhor, para que um dia também possamos estar diante dele, vestidos de glória, assim como Enoque. Obrigado por acompanhar esta extraordinária jornada pelos 10 céus. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.